E Tudo. então hoje nós vamos iniciar, pessoal, mais uma das etapas, né, do nosso trabalho de preparação para as Olimpíadas de Química e também preparação para as outras aventuras que a química nos permite ter, né? Ok. E o assunto que nós vamos abordar agora é a continuação de funções inorgânicas. Nós iremos trabalhar a conceituação de sais e óxidos. Então, primeiramente, vamos falar sobre os sais. Os sais, pessoal, são compostos também do grupo dos compostos inorgânicos. Esses compostos, eles contêm em sua estrutura química uma base que vem de um ácido e também da reação com a base. Ou seja, quando a gente faz a reação de um ácido com uma base, ocorre a formação justamente de uma nova substância química que nós classificamos na química inorgânica como sal. E aí nós poderemos ter, entre as fórmulas das substâncias conhecidas como sais, diversas substâncias químicas novas. Isso vai depender muito mesmo de qual ácido e qual base estaremos usando. Mas é muito importante nós, desde já, irmos nos adaptando e saber que quando você reage um ácido com uma base, ocorre a formação de um sal e também a formação de moléculas de água, ok? E aí nós teremos como exemplo aqui, para iniciar, uma substância ácida, que é o HCl, conhecido como ácido clorídrico. E a outra substância que é de caráter básico, aqui nós temos o ácido, né? O ácido clorídrico, tá, pessoal? Ácido clorídrico. E nós temos aqui a substância básica, que é o hidróxido de sódio. Para nós fazermos a reação de formação do sal, é muito importante nós contabilizarmos a quantidade de hidrogênio que existe no ácido. Então, aqui você vem no ácido e conta quantos hidrogênios tem nesse ácido. Esse ácido tem um hidrogênio. E também você vai contabilizar a quantidade de hidroxila na base. E a base aqui você pode ver que essa base contém uma hidroxila. Então, você vai colocar aqui também, além do hidrogênio, você vai colocar uma hidroxila. Ou seja, na reação de um hidrogênio do ácido com uma hidroxila da base, você vai ter a formação de uma molécula de água, ou seja, hidrogênio do ácido, hidroxila da base forma a água, o que é importante para o aluno procurar avaliar. É muito importante ele sempre contabilizar o hidrogênio, como você está vendo aqui, o ácido tem um hidrogênio, a base tem uma hidroxila, e nós teremos automaticamente a formação de uma molécula de água. Então, você vem aqui, ó, e junta esse HOH, nada mais é do que a molécula de água, certo? Então, nós temos que procurar sempre seguir essa forma de reagir, o ácido e a base, para formar aqui, ó, o sal e também formar a água. Então, resumidamente, o ácido ele inicia com o hidrogênio, a base finaliza a sua estrutura química com a hidroxila e o sal, pessoal. O sal não começa com o hidrogênio, como você pode ver aqui, ó, o Na, que é o sódio. Não começou com o H, ó. Não foi o início, não foi o H+. Então, não começou com H, não é ácido. Não terminou, porque aqui é cloro, que é o cloreto, não terminou com a hidroxila, então não é base. Essa substância passa agora a ser um sal, porque o sal vem da reação do ácido com a base. Ok, pessoal? Então, essa é a reação que você vai precisar fazer, que é conhecida como reação de neutralização
ou salificação. E aí, professor, como é que eu faço uma reação de neutralização? Ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a total, quando ocorre o consumo total de hidrogênios e o consumo total de hidroxilas, ou seja, formam sais neutros. O sal neutro é esse sal aqui exemplificado pelo cloreto de sódio, pois não tem hidrogênio na sua estrutura química e também não tem a hidroxila. E aí nós podemos pegar como exemplo. Olha o primeiro exemplo aqui, pessoal, que eu vou usar, né? Já usamos aqui o HCl. Vou fazer alguns exemplos aqui ao lado e você me diz se você entende, tá? Já fizemos o exemplo do HCl, vamos pegar o exemplo agora de usar o CaOH2, mais reagindo com o ácido HCN, que é o ácido cianídrico, e aí nós vamos ter qual resultado? Vou colocar aqui embaixo para a gente poder ter mais espaço. Então, CaOH2, que daqui a pouco não, vocês já devem ter escutado, né? Vocês devem ter aprendido, na verdade, que essa base é chamada de hidróxido de sódio, ok? Então, nós temos aqui o hidróxido de sódio, que é o Ca. Opa, hidróxido de sódio, não, me desculpem, voltando atrás. Olha só, é hidróxido de cálcio, bem aqui é o elemento cálcio, tá, pessoal? Então, é hidróxido de cálcio reagindo com ácido cianídrico. E aí, nessa reação, o que que nós temos que fazer? Então, nós temos uma base reagindo com o ácido, certo? Na reação do ácido com a base, o que é que nós devemos procurar fazer quando for neutralização total? É necessário nós igualarmos quem? Igualarmos o H+, o H+, ele vem da onde, pessoal? O H+, vem do ácido. Então, nós temos aqui, o ácido tem um H+, mais a base que contém as hidroxilas. Então, nós temos aqui, ó, duas hidroxilas. A hidroxila é representada por OH-. Então, nós temos duas. Aí o aluno precisa ter a atenção nesse exato momento de procurar ver a quantidade de hidrogênios do ácido está igual à quantidade de hidroxila da base? Se essa quantidade não está igual, é necessário igualar, procurando sempre avaliar quem está em maior quantidade. Nesse caso, a hidroxila que veio da base está em maior quantidade. No caso aqui são duas hidroxilas. Isso nos faz ter a necessidade de aumentar a quantidade de hidrogênios. E nós vamos aumentar a quantidade de hidrogênios aqui para deixar igual à hidroxila. Então, se nós temos duas hidroxilas, eu vou obrigatoriamente precisar colocar um 2 aqui para ficarem dois hidrogênios com duas hidroxilas e assim formarem duas moléculas de água. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, você vem aqui, ó, e já coloca duas moléculas de água, tá? Quando você adicionou esse 2 aqui na frente, por que você adicionou? Porque foi necessário igualar os hidrogênios com as hidroxilas, pois a neutralização ela é total. Então, na neutralização total, hidrogênio tem que ficar igual à hidroxila. E aí você vem e coloca esse 2, ó, olha o 2 para onde você vai trazer, ó. Traz aqui para frente do HCN, que é o ácido cianídrico. Agora só está faltando fazermos a fórmula do sal. Para começar a fórmula do sal, você vai observar o que sobrou na base. Quando você tirou a hidroxila para formar a molécula de água, o que sobrou na base? Sobrou o Ca.
que é o cálcio. Então, aqui nós já vimos que começa com o cálcio. A fórmula do sal sempre começa com o que sobrou na base. E agora você vai avaliar aqui no ácido. O que sobrou nesse ácido, pessoal? Quando você tira o hidrogênio, o que sobra no ácido? Sobra o CN, que é um ânion composto formado por carbono e nitrogênio, que nós chamamos de cianeto, tá? O cianeto é formado por carbono e nitrogênio. Aí você tem que ver que aqui na frente do ácido foi colocado o número 2, ó, porque foi necessário igualar o hidrogênio à hidroxila. Esse número 2. Poxa, pessoal, eu estou sem microfone? Eu estou sem microfone? Tá não, professor. Ah, alguém falou sobre microfone aqui. É porque a Tiele, a internet dela não tá prestando. Aí ela acabou saindo da aula. Ah, tudo bem, eu espero que ela volte. Tá, mas me avisa se eu tiver alguma coisa falhando, tá? É ou microfone ou imagem, tá bom? Se cair aí, então dá uma chamada aqui, eu fico pelo celular olhando. Aí, ó, então nós temos que esse 2 que foi colocado aqui ao lado, na frente do ácido, para balancear, ele vem para cá, ó, junto com o CN, porque o 2 ele está aqui no ácido, o CN vem do ácido. O CN veio do ácido, então esse 2 vai para o CN. Só que como tem dois elementos aqui, ó, nós temos dois elementos, que é o C e o N, tá? Carbono e nitrogênio, você precisa colocar o número 2 fora do parêntese. Você vai abrir o parêntese, vai fechar o parêntese e botar o 2. Ou seja, aqui nós já temos agora, pessoal, ó, o sal e a molécula de água. E aí nós vamos lembrar o quê? Que toda reação que nós tivermos o ácido reagindo com a base, o resultado é sal e água. E aí você precisa avaliar se a neutralização é total ou se ela é parcial. Vamos fazer mais um exemplo de neutralização total para que possamos explicar como é a neutralização parcial, tá bom? Então, eu vou colocar aqui outro ácido. Agora, eu vou colocar, iniciar por um ácido, tá? Vou colocar aqui, ó, H. Deixa eu ver. O H2SO4, que daqui a pouco eu vou pedir para que vocês tenham muito cuidado e carinho com ele, porque aparece muito para os estudantes, muito, 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 tá? Então, o H2SO4, ao reagir, por exemplo, com uma base aqui, ó, muito conhecida, pessoal, muitíssimo conhecida, hidróxido de alumínio. Então, como foi falado para vocês, a reação de neutralização total, a total, ela precisa ter hidrogênios, certo? Igualados, ou seja, em quantidades iguais, com a hidroxila, para que possa formar a água. Então, nós vamos ver aqui que hidrogênio, H+, que vem do ácido, hidroxilas, OH-, que vem da base, vão formar água. Agora, eu preciso ver quantos hidrogênios nós temos aqui. Quantos hidrogênios? 2, então eu vou colocar um 2 aqui, certo? Quantas hidroxilas nós temos? 3, então eu vou colocar 3 hidroxilas aqui. Só que nós estamos fazendo a neutralização total. Nesse caso, o hidrogênio tem que ficar igual à hidroxila, em quantidades iguais, pessoal, certo? E aí, como é que eu vou fazer para aparecer essa quantidade igual? Se nós temos um 2 aqui no H e um 3 no OH. O que você vai fazer? Bem, como um número é par e o outro é ímpar, é muito habitual se fazer isso na química, tá, pessoal? Pega o número que está na frente, aqui, ó, ao lado do hidrogênio, que é a quantidade de hidrogênios ácidos, você vai jogar na frente da substância básica. E a quantidade de hidroxila você joga na frente da substância ácida. E agora você precisa multiplicar, pessoal. Precisa lembrar disso, é multiplicação. Então vai ficar aqui, ó,
3 vezes 2, tá? 3 vezes 2. Isso é o H+, tá? 3 vezes 2H+, vão dar 6H+, certo? E aqui na base vai dar 2 vezes 3, 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3, 2 vezes 3, OH-, vão dar também aqui, ó, 6 OH-. E agora nós já fizemos a mágica, que nós chamamos isso de balanceamento, a mágica que igualou o hidrogênio com a hidroxila, ou seja, é preciso mudar na base inicial. Mudamos aqui. E aí nós vamos agora colocar esses valores que foram atualizados. Olha, eles foram atualizados. São 6 hidrogênios com 6 hidroxilas. E isso vai formar um total de 6 moléculas de água. Então, eu venho aqui e já faço ácido sulfúrico mais hidróxido de alumínio vão dar 6 moléculas de água. E já temos a formação da molécula de água. Está faltando agora a fórmula do sal. Como eu falei anteriormente, o sal ele vai ser o que sobra na base. O que sobrou na base, pessoal? Pegamos a hidroxila aqui, ó, a hidroxila formou a água. Então, o que sobrou? Sobrou Al, que é o alumínio. E eu pedi encarecidamente para vocês que não esqueça de colocar esse coeficiente que está aqui na frente, ele vai para o lado, ó, ele vem para cá, para o lado. Então, o número que ficou na frente, que nós chamamos de coeficiente, ele vai para o lado do elemento, se transformando no outro número, um valor que nós chamamos de atomicidade, tá? Esse que fica ao lado, nós chamamos de atomicidade. Agora, o que sobrou aqui no ácido? No ácido sobra o SO4, que é o chamado sulfato. Então, eu tenho aqui SO4. Esse SO4, ele tem 2 elementos. Os elementos que ele tem é o enxofre e o oxigênio. E aí nós precisaremos agora novamente pegar o coeficiente que ficou na frente do ácido e jogar aqui, ó, ao lado do parêntese, tá, pessoal? Não pode esquecer o parêntese, por favor. Tem que lembrar o parêntese. E aqui nós temos a fórmula do sulfato de alumínio, ou seja, ácido sulfúrico mais hidróxido de alumínio, tá? Que está aqui formado, forma o sulfato de alumínio como sal. Ok. Eu gostaria de perguntar para vocês se foi possível entender essa explicação. Sim, Gostaria que professor. vocês, por favor, fizessem a gentileza. Ficou muito difícil? Não. Foi possível entender? Sim. Ok, obrigado. Então, nós vamos fazer uma atividade daqui a pouco e talvez seja mais fácil, ou então ajude a compreender. Mas vamos lá aqui, ó. Como é que fica a neutralização parcial? Bem, quando eu estudo, eu procuro sempre procurar ver quem é que é mais fácil. Eu acho a neutralização parcial mais fácil do que a total, tá, pessoal? Porque o que é a neutralização parcial? Na parcial, não é obrigatório igualar, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui, eu vou abrir o espaço aqui só para explicar a parcial agora, tá, pessoal? Vou explicar a neutralização, tá? Vou colocar aqui, ó. Como é que fica a neutralização parcial? Não é obrigado igualar mais nada agora. Se nós tivermos novamente aqui, ó, o H2SO4, acabamos de falar no ácido sulfúrico, acabamos de falar. Se esse ácido sulfúrico reage com o hidróxido de sódio, o que é que nós precisaremos fazer aqui nessa reação? Olha, pessoal,
Não é preciso igualar hidrogênio do ácido com a hidroxila. Se você tem aqui, ó, se você tem o ácido tem 2 hidrogênios H+, o ácido tem 2 H+. A base tem 1 OH-, que é uma hidroxila. O que você precisa fazer é apenas analisar qual dos dois, hidrogênio ou hidroxila, está em quantidade menor. Essa espécie química que está em quantidade menor, ela vai determinar a quantidade de água. Nesse exemplo, a hidroxila está em quantidade menor. Isso quer dizer que a hidroxila está dizendo que, no máximo, só pode formar uma molécula de água por causa desse número 1 aqui na frente, da hidroxila. Então, nós temos uma molécula de água, ok? Uma molécula de água. E aí, se só tem uma molécula de água, você vai colocar apenas aqui, ó, um H2O, ok? Um H2O. E aí analisa o que sobrou na base. O que sobrou na base quando você usou a hidroxila? Na base sobrou apenas o quê? A base sobrou apenas o sódio, que é o Na. Então você coloca aqui, ó, Na, que todo sal ele começa com o que sobrou na base, é o Na. E o que sobrou no ácido? Do ácido, nós pegamos apenas um H. Então, sobrou H, olha que sobrou H, sobrou o S, que é o enxofre, sobrou O4, que é 4 átomos de oxigênio. Então, você vem aqui, ó, e coloca HSO4. Pronto, formamos um sal. Só que esse sal ele tem hidrogênio também. Nós vamos chamá-lo de sal ácido, tá? Daqui a pouco nós vamos ver a classificação do sal. Então, essa é a forma de se fazer a neutralização parcial. Na neutralização parcial, necessário, não é necessário fazer ficar igual, não é necessário ficar igual o hidrogênio e a hidroxila do ácido e da base. Você vai apenas deixar na fórmula do sal o H+ ou o OH- que sobrar, tá? Então, eu acho bem mais fácil essa neutralização, que é a parcial. Então, nós temos a neutralização total e nós temos a parcial. Aqui nesse exemplo, pessoal, vamos lá olhar rapidamente qual delas não é uma reação de neutralização. Qual é a alternativa que não tem reação de neutralização? Não esquece, o que é neutralização? É um ácido com uma base, formando sal e água. E aí nós vamos ter que analisar aqui. Onde é que não tem ácido e base? Onde não tem ácido e base formando sal e água? Qual é o exemplo desses 5, A, B, C, D ou E, que não Letra é E. reação de neutralização? Alguém aí já viu, já enxergou? Letra E. Letra E. É. Já temos uma possível resposta, hein, pessoal? Já temos uma possível resposta. Já foi citada a letra E. Letra C? Tem outra resposta, letra C. Muito bem, nós temos duas possibilidades aí de resposta. Vamos analisar uma por uma? Então, o que é a neutralização total? Ácido mais base, formando sal e água. Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, a base, letra A base e o ácido. Opa, tem a base e o ácido. Veja bem, não é obrigatório manter a ordem ácido-base. Você pode ter ácido-base ou você pode ter base e ácido. Tanto faz. A ordem não vai modificar nada na resposta. É ácido-base ou base-ácido, vai formar, olha só a letra A. A letra A está formando aqui o quê? Sal e água. Então, essa daqui, a letra A, é neutralização. A letra B, base com a hidroxila.
ácido com hidrogênio, formando sal e água. É uma neutralização. Muito bem. Não posso marcar que estiver correta, tá? Tem que marcar que não é neutralização. Aqui nós temos o CH4. O CH4, pessoal, é conhecido como metano. É uma substância orgânica chamada de hidrocarboneto, tá? É um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto não é ácido e não é base, ok? Já começamos aqui um problema, já começou a surgir. O hidrocarboneto não é ácido e ele não é base. E nós temos também o oxigênio. Opa, o oxigênio não é ácido e ele não é básico. Isso quer dizer que a letra C ela está incorreta, porque não tem o ácido com a base ou não tem a base com o ácido. E ela está incorreta, tá? Então, nós temos aqui que a resposta que não está correspondendo a um ácido e uma base, a princípio, é a letra C, tá, pessoal? E E a aí, letra E, é, professor? a letra E, nós vamos chegar lá. Deixa eu voltar lá que aconteceu aqui aqui, marquei errado agora, tá? É bem aqui. Então, vamos chegar lá, tá? Aí, vamos continuar aqui, eu vou limpar para poder continuar. Aí, ó, a letra C eu já sei que é a resposta, né? Vou marcar aqui. A letra D tem o ácido clorídrico e tem o hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio formando aqui o sal, que é o cloreto de magnésio, e a água. Então, aqui também é ácido e base. E a letra E tem o ácido fosfórico, hidróxido de sódio, formando um sal ácido, que nós vamos ver as regras de nomenclatura logo mais à frente, e que eu não vou me assim, parar agora para explicar, mas logo mais à frente a gente vai explicar, tá? E a água. Então, nós temos aqui que a letra A é ácido e base, letra B é ácido e base, letra D é ácido e base, letra E é ácido e base, todas estão formando um tipo de sal e água. Então, nós temos aqui várias reações que são de neutralização e uma delas não é, que é justamente a letra C, tá? Agora nós temos um desafio aqui muito grande, né, pessoal? Olha esse desafio. Qual é o sal que vai formar? Olha só essa reação. SbOH5, H4P2O7. É para fazer uma neutralização. Veja bem o texto, tá, pessoal? Tá tudo torto aqui a minha reta, mas veja o texto aqui onde eu tentei marcar, ó. Tá? Que a minha mesinha de escrever ela é pequena e fica ruim de às vezes colocar certinho, tá, pessoal? A neutralização que ele quer é total, tá? Então vamos fazer a neutralização total. É o hidróxido de amônio 5 e o ácido pirofosfórico SbOH5 H4P2O7. Vamos fazer essa reação e ver a resposta? Ai, pessoal, aí eu acho que vai pegar agora, hein? Bora ver quem é que consegue fazer isso aqui? Vocês lembram lá o que era? É hidróxido de antimônio, né? 5. Então era Amônio, não é não? SB, não era SB? OH5, ok? Mais Ok. H4P2O7. Pessoal, é neutralização total. Então, nós temos que pegar as hidroxilas da base. Quantas hidroxilas nós temos nessa base aqui? Quantas você está enxergando aí, OH-, pessoal? 5, né? Olha o 5 aqui, ó, bem grande para a gente poder ver. Mas o ácido tem quantos hidrogênios? O ácido tem 4H+. Só que não está igual. Não está igual. Ele quer uma neutralização total. Não está igual, porque nós temos 5 hidroxilas e 4 hidrogênios. E agora, o que o aluno faz? Ele vai pegar e trocar.
a quantidade da hidroxila, que é 5, Ei, vai lá professor, para frente. Diga. no caso, essa troca aí seria o balanceamento, né? Perfeito. Quando você faz isso, a reação sai balanceada e ela sai com o balanceamento perfeito. O aluno não precisa se preocupar em balancear quando ele faz usando essa metodologia, tá bom? Ele vai direto, já sai balanceado, tá? Ótimo para ele se dar bem na questão, para ele acertar, ok? Certo? Certo. E aí eu tenho que pegar agora o 4 que está aqui no ácido, que é o H4, e jogar lá na frente da base, ó. Joga na frente da base. E aí você vai multiplicar, não esquece de multiplicar. Quanto é 4 vezes 5, pessoal? Quanto é 4 vezes 5? 4 vezes 5 é 20. Então, OH menos, o número de OH menos, ele vai ter que ser alterado para 20. Eu vou pegar aqui a borracha, vou apagar esse 5 aqui, vou apagar o 4 e agora eu vou colocar os números corretos. Vamos lá pegar o número correto. Quanto é que eu tenho que botar na frente de cada um agora? Quem é que sabe? Quem é que já percebeu aí? Quantos hidroxilas e quantos hidrogênios eu tenho que colocar? Alguém já percebeu qual é o valor que nós temos que botar? 7 oxigênios, Quanto? 4, Não, 7. não, é OH-, que é hidroxila, tá? Ah, tá. Quantas hidroxilas e quantos hidrogênios? Aí você multiplica, ó, multiplica 4 vezes 5. Multiplica aqui, ó, esses dois, 4 vezes 5, dá quanto? 20. 20. Então aqui eu coloco 20. E você multiplica o 5 vezes o 4 aqui, ó, no ácido. Quanto dá Que 5 vai vezes dar 4? 9. Não, 5 20. vezes 4, não é somando. 20. Não posso esquecer que não pode somar, é multiplicar, tá? Dá a mesma quantidade do anterior. Isso, muito bem. A gente se engana muito com isso. É muito, muito comum o aluno se enganar, ele acha que tem que somar. Não é somar, é sempre multiplicar. Então, se você tem 20 hidroxilas, 20 hidrogênios, você vai ter 20 H2O, tá? 20 H2O. E aí você vai colocar aqui, ó, mais 20 H2O. Pronto, 20 H2O. Oxi, tá vendo aí? 20 H2O. Sim. Agora, como é a fórmula do sal? Então você pega o que sobrou na base. O que sobrou na base? O que que vocês acham que sobrou na base aí, pessoal? O Sobrou o sim. USB. O USB É. é antimônio. O USB Uhum. é antimônio. E esse número Verdade. 4 aqui, sobrou SB com o número 4. Então você vai colocar aqui, ó, SB4, ok? SB4. E o que sobrou no ácido? Sobrou o P2O7, que tem que ficar entre parênteses. Então, abre parêntese, põe P2O7. P2O7, fecha o parêntese e coloca o número que está lá na frente, ó, certo? 5. Não pode, meu querido, minha querida, não pode esquecer esses números que estão na frente e colocá-los ao lado das espécies ou elementos que formam o sal, tá bom? Então vamos lá, ó, lembrar da fórmula. Decora aí para mim que eu vou ter que apagar agora, hein? Decora para mim aí qual é a fórmula que deu. Que eu vou já apagar tudo para a gente poder responder essa segunda questão aí. Vamos lá apagar aí. Então qual é a fórmula que ficou? SB4, SB4, P2O7. Bora ver se eu consigo passando aqui. Bora ver se vai passar. Ih, rapaz, não quer passar. Ah, tá aí. Tá chegando lá. Vamos lá, que tá chegando na questão. Então, qual é a alternativa que tem o SB4, P2O7, 5? Qual foi a alternativa lá, pessoal?
SB4P2O75. Tem alguma que está isso aí? Letra C. Olha, letra C, pessoal. 2 vezes letra C. Oxe! Será que o aluno vai ter que marcar letra C nas questões do professor Ricardo? Quando ele estiver com dúvida, na incerteza, ele vai pular lá para a letra C? Bora ver, né? Ok, pessoal. Então, é assim que você faz a reação de neutralização, tá? A classificação dos sais. É muito importante você saber essa classificação aqui de oxissais e halóides, tá? Um oxissal é o sal que tem oxigênio. Basta você observar. O sal tem oxigênio? Oxissal. O sal não tem oxigênio? Tu não vai chamar ele de não oxissal, tu vai chamar ele de halóide, tá? Ok? Halóide é aquele sal que não tem o oxigênio junto com os outros elementos do sal. Aí nós temos o binário, é porque tem 2 elementos. Bi é de 2 elementos. NaCl, 2 elementos. Ternários, tem 3 elementos. Ca, S e O. Veja que tem cálcio, enxofre, oxigênio, 3 elementos. Ele é ternário. Quaternário tem 4 elementos, olha só. Sódio, carbono, nitrogênio, oxigênio, 4 elementos. E ele é um sal chamado de quaternário. Nós temos também o sal, que é o sal que contém moléculas de água, como você pode ver aqui, ó. CaSO4, 2 moléculas de água. Esse sal é um sal hidratado. E quando não tem moléculas de água, como é que o aluno tem que chamar? Anidro. Anidro quer dizer o quê? Sem as moléculas de água. As moléculas de água podem ser evaporadas. É só fazer o aquecimento, tá? Aí também nós temos o sal neutro, que é o sal normal. Esse sal neutro, ele pode ter oxigênio, tá? Ele pode ou não pode ter oxigênio. Veja bem, sal neutro não tem negócio de, ele tem que ter oxigênio, não tem? Pode ter oxigênio ou não pode ter, ou pode estar sem oxigênio ou pode estar com oxigênio, tá? Aí ele vai ser também o sal ácido, tá? Ou também chamado de hidrogeno, que vem de hidrogênio, né? Hidrogeno sais, tá? Como você pode observar, esse sal aqui, ó, NaHCO3, esse sal NaHCO3, que ele tem 4 elementos. Tem o sódio, tem o hidrogênio, tem o carbono, tem o oxigênio. Ele é um sal quaternário. Esse sal, ele pode ser chamado de sal quaternário, ele pode ser chamado de sal ácido, pode ser chamado de sal hidrogênio sal, ou ele também pode ser chamado de oxissal, porque tem oxigênio. O sal básico ou hidroxissal, ele vai ter a hidroxila, tá, pessoal? É só olhar. Se tiver hidrogênio no meio da fórmula, é sempre no meio, não é no começo, no meio da fórmula. Ele vai ser o hidrogenossal. Se tiver hidroxila no meio da fórmula, o hidroxissal. O sal duplo, pessoal, ele vai ter 2 cátions, que pode ser, que são 2 metais, né? A maioria das vezes é 2 metais. Ou pode ser também com 2 ânions, que vão ser 2 ametais. Aqui nós temos o cloro e o bromo, tá? Que é o cloreto e o brometo. E aqui nós temos o sódio e o potássio, que é o íon sódio e o íon potássio, que são os dois sais. Aqui nós temos 2 exemplos de sais que representam sal duplo ou misto, tá? E aí, continuando, vamos ver rapidamente aqui mais uma fórmula que pode aparecer também, que é o sal alúmen. Pessoal, o sal alúmen é o mais estranho de todos. A fórmula dele é gigantesca. Dá uma olhada nessa fórmula enorme. Eu gostaria de pedir para vocês encarecidamente, lembrem desse nomezinho aqui, ó, dessa espécie química aqui. Lembra desse nome? O SO4, que é 2-, esse SO4, que é 2-, é chamado de sulfato
Por favor, meu querido aluno, minha querida aluna, lembra desse sulfato. O SO4 ele aparece muito na vida do estudante. Se o estudante lembrar que o SO4 é sulfato, ele resolve muita coisa na vida de estudante de química, na hora de fazer um exercício, na hora de olhar qualquer coisa que tenha ácido sulfúrico. Esse SO4 é sulfato, né? É o sulfato. O alúmen, pessoal, ele tem duas fórmulas de sal. Ele pode até ser considerado com sal duplo com 2 cátion, mas ele é chamado de sal alúmen, tá? Ele tem aqui, ó, um primeiro X, que é um cátion, e um Y, mas veja bem que tem SO4 e também tem SO4 3, ó, SO4 e SO4 3. Para finalizar, tem 24 moléculas de água, 24 moléculas de água no sal alúmen. E aí você precisa lembrar, olha, a fórmula maior dos sais que você pode enxergar é o sal alúmen, tá? Então vamos aqui ver qual é a alternativa que nós poderemos ter para essa questão aqui, pessoal. Considerando essas fórmulas de sais aqui. Esse primeiro sal, como é que nós podemos chamar? Ele tem o NH4, tem um H aqui no meio, ó, um H, e o SO4. Esse sal, ele tem um H no meio, então eu posso chamá-lo de... Que tipo de nomenclatura que nós acabamos de ver aqui? Desculpa, que tipo de classificação que nós acabamos de ver você dá para o ácido que tem o hidrogênio no meio? Como é que nós podemos chamar se ele tem o hidrogênio? Sal, neutro, sal básico, sal ácido, sal duplo, sal hidratado ou sal alúmen? Qual seria essa Sal fórmula aqui? alúmen. Será que é o alúmen? É, É o sal alúmen? sim. Não, ele é o sal ácido. Ele é o sal ácido. Veja bem, ó. Onde é que está o sal ácido? Sal ácido é o sal que tem o quê, pessoal? Hidrogênio no meio da fórmula. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? O sal ácido é o sal que tem o hidrogênio. Então, esse 1 aqui... Opa, essa letra A é o número 3. A letra A é o número 3. Opa, o aluno já fica esperto, ele já vai lembrar. Tem que ser uma resposta que o A comece com o 3. Aí o aluno já fica esperto. É o 3? Não, pessoal. Deixa eu ver. É o 3 mesmo, é o 3. Então, qual é a resposta que começa com o 3? Ou é a letra A ou é a letra C. Já descartamos aí várias respostas, né? Vou ficar entre a letra A e a letra C. A letra B tem o CuSO4, 5H2O. Quando tem moléculas de água, ou é sal hidratado ou é o sal alúmen. Qual dos dois você acha que é esse? É o alúmen ou é o hidratado? Veja que o alúmen tem que ter uma quantidade de água gigante aí, bem grande, que pode ser 24, que é o máximo, ou você pode simplificar para 12. No sal alúmen, nós podemos fazer essa simplificação de 24 para deixar em 12 moléculas de água. Mas o sal hidratado, ele pode ter a quantidade de água que for. Pode ter uma água, 2 águas, 3, 4, 5 águas, 6 águas, 10 águas, tá? O sal hidratado, ele pode ter uma quantidade variada de água, dependendo da fórmula. O que vocês me dizem, pessoal? Essa letra B, vocês chamariam de quê? De alúmen ou hidratado? Hidratado. É hidratado. Muito bem, hidratado. Obrigado, tá? Então, eu vou dizer que esse daqui é o 5. Então, tem que ser uma alternativa que tenha que o A é 3 e que o B é 5. Opa, A é 3 e o B é 5. Estou aqui com a letra B. Olha só, a letra A, o A é 3 e o B é 6. Então, eu já vi que a resposta é a letra C, ok? Vamos confirmar aqui. A letra C aqui, ó, a letra C aqui não é da alternativa, é aqui na questão. A letra C,
ela tem o potássio, que é metal, tem o sódio, que é metal, e tem o sulfato. Lembra que eu já pedi para você lembrar o sulfato aqui, tá? Então, quando tem 2 cátions, você vai chamar de sal duplo. Então, esse aqui, a letra C, é um sal duplo, que é o 4, né? Sal duplo aqui é o 4. Agora, olha a letra D. A letra D é um sal alúmen, que é o 6, tá? Só que ela está simplificada. O sal alúmen pode vir com 24 moléculas de água, pode vir com 12 moléculas de água, porque nós podemos simplificar os índices. Aqui a letra E, o sal ele é um sal neutro, porque só tem um cátion e um ânion, então é o número 1. E a letra F é o número 2, porque é um sal básico, tendo em vista a hidroxila. Olha só a hidroxila. Sal básico tem a hidroxila. Ok, pessoal? Vocês acharam difícil? Não. Deu para entender, Noemi? Se não entendeu Sim. perfeitamente agora, se não entendeu perfeitamente depois que repetir a aula, será que dá para conseguir compreender? Sim, Tá professor. Pode difícil a avançar. explicação? Não. Deu para conseguir compreender? Sim. Eu vou passar por causa do tempo, não é que eu queira passar, é por causa do tempo, tá, pessoal? São 9h11 já, nossa aula vai até 9h30, né? Confirma, Noemi? Eu olhei lá no coisa, era até 9h45. 9h45? Confirma aí É. para mim, por favor. É 9h30 ou 9h45? Confirme, por favor, tá? A professora Fico Railane aguardando aqui. acabou de botar aqui no chat 9h30. 9h30, né? Tá ótimo, Isso. 9h30. E aí eu vou ter que pedir para o professor daqui a pouco, né, quando terminarmos essa parte da aula, mais um tempo essa semana para podermos ver a parte de óxidos, que eu acho que não vai ser possível finalizar hoje, tá? Eu gostaria de ver com um pouquinho mais de calma óxidos, porque envolve muitos detalhes lá de reações e muitas vezes são muitíssimo importantes aquelas reações, tá? Vocês vão ver o assunto de química verde. Na química verde se fala muito em encontrar mecanismo para evitar problemas ambientais. E lá nós temos muitos óxidos que podem reagir com facilidade com a água e causar problemas ambientais, tá? Então é muito importante ver com um pouquinho de calma, um pouquinho de detalhes, tá? Então nós vamos aqui para a regra geral da nomenclatura dos sais. A nomenclatura do sal, você vai ter o nome do ânion, tá, pessoal? Sempre começando pela parte final, que é a parte do ânion. Você vai ter que colocar a preposição, tá? A preposição de aqui na nossa língua portuguesa e o nome do cátion, que é a primeira parte do sal. Para isso, pessoal, você vai precisar lembrar também que o sal ele vem da reação entre um ácido e uma base. Aqui nós temos o ácido sulfúrico, né? E nós temos a base hidróxido de cálcio, formando um sulfato de cálcio, e não podemos esquecer que também forma a água, tá, pessoal? Não é só chegar no sal e acabou, tem que formar a água. E aí você vem aqui e vai ter que se atentar para a seguinte regra. O ácido ele tem 3 possíveis terminações, né? Que são a parte do sufixo. E aí você vai ter aqui o hídrico, que é o ácido que não tem o oxigênio, como você vai chamar aqui de hidrácido, como é o ácido clorídrico. Você vai ter o ácido que tem oxigênio, como eu vou colocar um aqui que eu já falei para vocês irem memorizando, tá? Memorizando. Vamos lá. Que é deixa eu ver onde estou bem aqui, tá? Que é o H2SO4. Vamos lá lembrar, eu coloquei aqui para vocês, tá? O H2SO4, que nós chamamos de sulfato. E o H2SO3, que é, aqui no caso do ácido, ele é o sulfúrico, o H2SO4 é o ácido sulfúrico,
E o H2SO3 é o ácido sulfuroso. Então, nós temos que lembrar o seguinte: se não tem oxigênio, é um hidrácido. Aí você coloca hídrico. Quando você mudar para a fórmula de um sal, você muda o hídrico para eto. Então, o ácido clorídrico passa a ser cloreto. E aqui a fórmula seria cloreto de sódio. O íco do ácido sulfúrico se tornaria, por exemplo, o sulfato de sódio, certo? Então, o íco muda para ato. O oso, aqui do ácido sulfuroso, mudaria para sulfito de sódio. Então, nós temos que lembrar que o hídrico muda para eto, o íco muda para ato, o oso muda para ito. Então, é por isso que nós temos aqui, olha o mais importante, é ver o que está no ácido. O que está no ácido é mais importante do que está na base na hora de fazer a regra de nomenclatura do sal. Eu tenho que ficar atento lá no ácido, eu vou logo lá no ácido. A minha ferida é o ácido. Eu vou lá descobrir como é o nome do ácido. Descobri o nome do ácido, eu mudo o hídrico para eto, o íco para ato e o oso para ito. E fica mais fácil para conseguir acertar a questão que está sendo trabalhada, certo? Então, vamos lá continuar aqui, que se você não lembrar de mudar hídrico para eto, íco para ato e oso para ito, você vai ter que lembrar de outra fórmula, de outra forma de fazer a nomenclatura, que é lembrar dessa tabela aqui, pessoal. A tabela, ela é necessária, tá? Não tem jeito, é necessária. Quando você tem que tirar o NOx do elemento central para fazer por essa tabela. Pois, quando você achar NOx 7, você vai ter que usar o prefixo per e o sufixo ato. Se você achar NOx 6 ou NOx 5 no elemento central, não existe prefixo, você coloca apenas o sufixo ato. Se você encontrar 4 ou 3 no elemento central, também não tem prefixo, tem apenas o ito, que é o sufixo. 2 e 1, você vai ter o hipo e o ito. Pessoal, é muitíssimo importante todo estudante saber que quando você tem o per e o ato, você tem a quantidade máxima de oxigênio. E quando você tem o hipo e o ito, você tem a quantidade mínima de oxigênio. Ou seja, esses prefixos e sufixos, eles indicam na química se a substância tem muito oxigênio ou se ela tem pouco oxigênio, tá bom? Para você fazer a nomenclatura. Então, vamos lá pegar alguns nomes aqui rapidamente. Ó, vou pegar alguns exemplos aqui para o aluno lembrar logo. Já falamos muito ainda agora desse nome aqui, Na2SO4. Eu vou me atentar para o meu relógio aqui. Se não der tempo, pessoal, eu peço para o professor Bechara para a gente continuar. A gente faz mais exercício, tá? Se ele permitir, já pode ser até mesmo amanhã ou então na quarta-feira, tá? E aí nós vamos colocar aqui, olha, precisamos primeiramente memorizar ou então saber, conhecer basicamente, quem souber, quem conseguir desenvolver de uma forma mais aperfeiçoada, é bem melhor. Eu lembro das épocas de estudante apelão que eu era, em que eu procurava lembrar disso aqui, pessoal. O estudante apelão, ele é o estudante que vem aqui, ele procura memorizar essas informações aqui. Olha só, veja bem, nossa, nós temos aqui o NOx de todos os elementos. A família 1 da tabela periódica, metais alcalinos, o NOx é mais um. Olha só, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio são mais um. Família 2 da tabela periódica, magnésio, cálcio, estrôncio, bário são mais 2. Aí você vai pular aqui para o alumínio, que é mais 3. O zinco é mais 2. A prata é mais 1. O cádmio é mais 2.
E aí você vai pegar agora os elementos que todo estudante se chateia de ter que saber, todo estudante fica chateado. O crômio, ele pode ser 2 e 3, olha, aqui nós chamamos de inox variável, é quando o estudante se perde todo. Manganês pode ser 2 e 3, ferro pode ser 2 e 3, cobalto 2 e 3, níquel 2 e 3, cobre 1 e 2, ouro 1 e 3, mercúrio 1 e mercúrio 2. E aí, olha, pode ver que eu deixei em vermelho os inox variáveis. Ainda temos aqui o estânio, que é 2 e 4, o chumbo é 2 e 4. Aí o aluno vem e se chateia quando ele faz essa fórmula de número NOx variável, né? Porque tem que colocar o NOx lá, ainda tem que dizer qual é o NOx do elemento. Isso cansa muito, muitas vezes cansa o estudante. Mas vamos lá, olha só. Quando você tem aqui, eu vou pegar os ânions. Os ânions estão aqui no lado direito da tabela periódica, tá, pessoal? Os elementos aqui que são os ânions, né? Ok? Você pode ver aqui os ânions, né? Vários tipos de ânions que você vai juntar o ânion, que é negativo, vai juntar com o cátion e vai formar um sal. Vamos lá fazer aqui uma fórmula de um sal? E aí eu vou pedir aqui a Noemi. Noemi, escolhe um elemento aqui desses. Primeiramente, um de inox fixo, tá, Noemi? Um elemento de inox fixo, rodeado aí com a cor preta. Escolhe um elemento positivo de inox fixo. O zinco. Zinco? Foi isso? É, Tá baixo, tá, teu áudio? foi. Tá baixo. Então, eu vou colocar aqui o zinco. A Zinco. Noemi pediu o zinco, tá? O zinco, você pode ver que ele é 2+, certo? Ele é 2+. Sim. E aí, eu vou pedir também, já, Noemi, que você tá aí, escolhe um ânion desse aqui, da família 17 ou 16. Um ânion, não, um ânion da família 17, 16 ou 15. 17, Tá, 16 ou 15. Vamos lá. Qual? tá. Qual? Peraí, Aqui professor, eu tô azul, Noemi. procurando aqui. Ele O tá no bromo. verde aqui, O ó. bromo. Hein? Família 17, o bromo. Qual é o elemento? Cl, é? Bromo. É esse que eu estou marcando aqui? Dá uma Não, olhada aí se é o que eu estou marcando. não, é o de baixo. BR? É, Ah, tá. Brometo aqui. Então vamos lá, para o bromo, que é o brometo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, BR-. Aí esse BR-, ele tem um 1 aqui, ó. O que nós temos que fazer? Joga o 1 para cá para baixo e joga o 2 para cá para baixo. Qual é a fórmula que vai ficar quando você jogar essa valência? Você joga a valência para baixo. Qual é a fórmula que fica? O Zn ficou com qual número que veio lá do brometo? Qual foi o número que vai ficar? Qual é o número que fica no zinco que vem lá do brometo? Qual é? 1. Quando é número 1, não é preciso colocar o número 1. Ele é um elemento neutro aqui. Ele é o elemento que não é obrigatório. O número, no caso, né? Não é um elemento, é um número. Então, agora eu coloco o BR, vai ser o brometo, vai ter o número 2, porque veio lá do zinco. E aí, qual é a nomenclatura desse sal? Toda nomenclatura você começa pelo ânion. Os ânions que não têm oxigênio, o ânion, quando não tem oxigênio, você coloca o quê mesmo? O que você coloca, meu querido aluno? Deixa eu ver onde é que está meu pincel, que eu não estou vendo, e está bem aqui. Eu vou ter que colocar eto, ok? Então, tem que colocar eto. Fica o quê? Nitreto, o oxigênio de óxido, né? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, tá? Sulfeto. Então, vamos lá. Aqui é o BR, então vai ficar o quê no BR? Bromo mais o eto, brometo. De quem? De brometo de zinco. Brometo de zinco. O que vocês acham? É difícil? não, Foi difícil? não. É só fazer a conexão, ó. Os elementos aqui de verde, né, vão terminar com eto se não tiverem oxigênio. Aí fica o quê? Brometo de zinco, que é o elemento zinco, certo? Até aí tudo bem? Sim, professor. Sim.
Ó, se eu colocar outro elemento aqui, se eu colocar outro elemento junto com o bromo, vai ficar que nome? Outro elemento junto com o bromo. Vou colocar agora o lítio. Ó, o lítio ele é mais 1, o brometo continua menos 1. Então, quando é 1 e menos 1, o que é que você faz? Joga um para baixo, joga um para cá, vai ficar o quê? A fórmula vai ficar, nesse caso, né? A fórmula vai ficar o quê? LiBr, né? Vai ficar só o Li com o Br. E aí nós vamos ter o quê? Como é que fica o nome quando for LiBr? Librometo. Como? Librometo. Não, é sempre separado, tá? Sempre separado. Então você pega primeiro o BR. Só o BR mais o eto. Fica o quê? Só o BR mais o eto. Mais o eto. Só o BR. Você não precisa colocar o lítio ainda. O lítio é depois, tá? Então vai ficar, ó, bromo, que aqui é o bromo. Mais o eto fica brometo. Brometo de... Agora nós temos o lítio, ó. Brometo de lítio. Certo? Tudo bem até aí, Noemi? Tudo, professor. Então você tem que seguir nesse ritmo, tá, Noemi? Sempre Tá, pegando o eto junto com o último elemento. Junto com o último elemento, Noemi, tá bom? Vamos tá. pegar outro exemplo aí, então, agora. O lítio, no caso foi o lítio que eu usei, né? Agora eu vou usar, por exemplo, aqui, vamos usar a prata. A prata é mais um, né? Tá, pessoal? A prata é um mais. Vou juntar a prata com o S. Vai ficar, o S é 2 menos. Pode dar uma olhada aqui, ó, o S. O S é 2 menos. Esses elementos negativos, que são os ânions, eu coloco o eto. Então, vai juntar. Como é que vai ficar a fórmula na hora de juntar? 1 e 2. Vai ficar aqui, ó, AG. O AG vai ter qual número aqui do lado? 1 ou 2? 2, que veio lá do sulfeto, tá? O 2 vem lá do sulfeto. 2 e o S. O número 1 que vai estar na prata, eu não preciso colocar no S. O número 1, ele não é obrigatório colocar. Ele está lá, sempre ele está lá. Então, como é que fica S, que é enxofre, mas eu não posso usar enxofre como nome, não posso colocar enxofreto, tá, pessoal? Por favor, não usem a expressão enxofreto, tá? É sulfeto, é sulfato, é sulfito. Sulfato, sulfeto, sulfito. Não enxofreto, nunca, tá? Nem enxofrato e nem enxofrito, tá? Então, nós vamos colocar aqui sulfeto de quem? Quem é o elemento que eu estou usando aí, o AG? Prata. Sulfeto de prata. Ok? Ok, Até professor. aí vocês estão conseguindo, pessoal? Tá conseguindo captar? Sim. Vou fazer um último exemplo dessa parte. E aí vai ser o saideira mesmo. Infelizmente, a gente não vai ter como avançar tanto, tá? Então, eu vou colocar aqui o alumínio agora. Ó. O alumínio é 3+, junto com o Cl, que é o quê? 1 menos. E agora, como é que fica essa fórmula aí? Como é que fica? Vamos lá, agora dá para acertar, hein, pessoal? Vai ficar Al, quantos Al aqui de baixo? Quantos? Me ajudem aí, queridíssimos alunos. O Al, 1. O número 1 não precisa colocar. Cl, 3. O número 3 eu preciso colocar. Então fica AlCl3. Como é o nome desse sal? Então, todos os ânions que não têm oxigênio, eu coloco eto. Quando o ânion não tem oxigênio, eu coloco eto. E aí vai ficar o quê? Cloro sempre Cloreto. começa pela última parte. Sempre comece pelo final da fórmula. É o cloro. Então vai ser cloreto
De quem, pessoal? Cloreto de quem que está ligado com o cloro aí? Quem é o elemento que está ligado com o cloro? Alumínio. Cloreto de alumínio. Ok para vocês? Entenderam? Entenderam? Por favor, me dê um feedback, Sim, uma professor. respostazinha. Cadê? Só a Noemi que está na aula aí, falando tudo para mim. E aí? Olha, pessoal, eu vou finalizar a aula aqui, que são 9h30, tá? Eu vou pedir uma licença e nós vamos, para o professor Bechara entrar um outro momento. Eu não vou acertar aqui com vocês nesse momento, mas eu vou conversar e amanhã a gente avisa, ou hoje mesmo a gente avisa no grupo, quando é que eu posso continuar essa aula com vocês, tá bom? Pode Tá bom. ser?